Vamos lá, o nosso texto de hoje, ele é apenas os 4 primeiros versículos, e hoje a mensagem, ela será uma mensagem inicial à carta, ou seja, aquela mensagem macro, em que nós olharemos para os 4 versículos, mas nós vamos explicar mais ou menos quem é o autor, para quem foi escrito e o que era essa igreja e por que foi escrito. É isso que nós vamos ver nessa noite. Nós dividiremos esse assunto em 4 perguntas e responderemos de acordo com os versículos que a gente for lendo, e assim nós veremos por que essa carta foi escrita, quem foi o escritor, os leitores, a igreja, quem é essa igreja, o que aconteceu com essa igreja e etc. E ao final, e ao decorrer também, nós faremos uma avaliação e uma aplicação da nossa igreja e de quem nós somos. Ok? Então vamos lá para o nosso texto. 1 Timóteo 1, versículo 1 até o versículo 4, diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Conforme te pedi quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Antes de continuarmos nossa pregação, vamos orar? Pai, eu te peço que a Tua palavra encha o nosso coração de alegria, mas também enche o nosso coração de preocupação com a nossa vida e com a nossa igreja. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes para que possamos entender toda a verdade que será dita aqui. Eu te peço principalmente que a Tua palavra fale e que o Senhor me cale qualquer coisa que eu fale de errado esta noite, mas que a Tua palavra permaneça no coração de cada pessoa aqui. Ilumina os nossos corações, é isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então responder 4 perguntas rápidas, e a primeira pergunta é: quem escreveu a carta? Me respondam aí, quem escreveu a carta de Timóteo? A Timóteo. Paulo. Muito bem. Alguns disseram o apóstolo Paulo. Deram uma ênfase aí no apóstolo. Muito bem. O versículo 1 então nos responde: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Paulo é talvez um dos discípulos mais conhecidos que nós conhecemos, obviamente, de Cristo Jesus. Mesmo ele não tendo seguido Jesus antes da ressurreição, Paulo não conheceu Jesus em sua vida aqui na terra, mas ele conheceu, Jesus apareceu para ele depois da ressurreição, enquanto ele estava a caminho de uma cidade para perseguir os cristãos. Jesus aparece a Paulo, e então Paulo fica cego, depois aprende de Ananias sobre quem é Cristo Jesus, e então se converte. O mais engraçado desse texto é que ele se autonomeia de apóstolo. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas apenas uma informação básica. Neste momento, Paulo provavelmente estava na Macedônia, ou outros dizem que estava a caminho de Roma, e provavelmente foi Paulo escreveu essa carta a Timóteo, provavelmente no ano de 62 a 63 depois de Cristo. Nós vamos ver o que isso tem a ver com o contexto da carta daqui a pouco. Mas Paulo se autonomeia como um apóstolo de Cristo Jesus. Eu quero dar destaque nessa palavra. Na palavra que ele diz aqui, segundo a
ordem de Deus. Tem alguma outra versão que diz, além de ordem, segundo o mandato, ou segundo o decreto de Deus Pai. Mais engraçado é que o que autentica as cartas de Paulo, o que diz que realmente as cartas são verdadeiras ou não, é que ele é apóstolo. Só que, diferente de como a gente vê por aí em algumas igrejas, Paulo não se autonomeia apóstolo simplesmente para se engrandecer. Olha, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, como alguns pastores dizem por aí afora. Eu que fiz isso, eu me autonomeei pastor, eu que disse que eu sou apóstolo, eu que disse que eu sou missionário, ou seja lá o que for. Tem alguns que dizem até que daqui a pouco são querubins, em algumas igrejas por aí. Paulo não está se autonomeando apóstolo, porque ele se autonomeou. Pelo contrário, ele diz, olha, eu só sou apóstolo pelo decreto, pelo mandato, pela ordem de Deus. Ele se chama de apóstolo, pois Deus o chamou para ser apóstolo. Foi Cristo quem mandou Paulo ser apóstolo. Foi Cristo quem chamou ele a ser assim. E isso fazia dele uma autoridade para escrever uma carta como essa. Então, sempre quando Paulo escreve uma carta, e principalmente uma carta pesada, como Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Efésios, ele começa escrevendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela ordem, pelo mandato, pelo decreto de Deus. Olha, eu só sou apóstolo porque Deus me mandou ser apóstolo. Nós conhecemos a história de Paulo. Nós sabemos que se não fosse Cristo na vida dele, ele não seria apóstolo, de maneira alguma. Então, Paulo tinha a autoridade para dizer o que ele vai dizer aqui. E o que eu quero concluir aqui, nessa parte, é que Paulo tem autoridade em dizer essas palavras a você, em dizer essas palavras à nossa igreja. Pois foi Deus quem o decretou, quem o ordenou a ser apóstolo. Ou seja, essas palavras a seguir que nós veremos daqui a um tempo, não são palavras tiradas da mente de Paulo, simplesmente, mas são palavras que vieram da ordem de Deus, do mandato de Deus. É por isso que eu quero que você abra o seu coração para escutar aquilo que Paulo tem para dizer para nós. Com isso, eu quero que a gente faça uma viagenzinha aqui. Sempre quando a gente falar igreja de Éfeso, ou sempre quando a gente falar a Timóteo, eu quero que você pense que é você. Eu quero que você pense que é a nossa igreja. Imagina que Paulo está escrevendo essa carta a você, ou que Paulo está escrevendo essa carta à nossa igreja. Esquece Éfeso. Esquece Timóteo. A gente vai ver sobre quem foi Timóteo e quem foi Éfeso. Quem foi a igreja de Éfeso. Mas eu quero que você pense sobre a sua vida. E, na verdade, sempre faça isso a partir das pregações que a gente vai fazer na carta de 1 Timóteo. Ok? Mas também, Paulo complementa o seu raciocínio aqui, dizendo que ele é apóstolo segundo a ordem de Deus, Deus que é o nosso Salvador. E de Cristo Jesus, a nossa esperança. Olha que interessante esse jogo de palavras de Paulo. Ele diz, Deus é a nossa salvação. E Cristo Jesus é a nossa esperança. Paulo confiava, Paulo sabia que ele era apóstolo, porque Cristo era, Deus Pai era o seu Salvador, e Cristo era a sua esperança. Eu já quero partir para a nossa primeira aplicação aqui. Antes de nós continuarmos a mensagem, eu quero que você pense um pouquinho. Você tem Deus como o seu Salvador? Você tem Cristo Jesus como a sua esperança?
De fato, Deus é o seu Salvador e a sua esperança? Se não é, então o restante da mensagem, o restante das mensagens de 1 Timóteo não vão fazer sentido para você. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, entregue neste momento. E você vai ver que a carta de 1 Timóteo vai fazer muito mais sentido para você, porque agora você entende das coisas espirituais, que Paulo está escrevendo coisas espirituais. Ok? Mas vamos para a nossa segunda pergunta. Nós vemos quem escreveu a carta, que foi Paulo, mas para quem Paulo escreveu? Versículo 2 nos responde isso. Para quem? Timóteo. Nós sabemos um pouco, ou se não muito, da história de Timóteo. Muitas vezes ele é citado várias vezes em várias pregações por aí. Mas ele diz, olha o que ele diz sobre Timóteo. Escreva a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa carta, então, foi endereçada para Timóteo. A Bíblia diz que ele era, talvez você se recorde disso, ele era neto, alguém sabe de quem que Timóteo era neto? Neto de? Não. Lloyd. Muito bem. Ele era neto de Lloyd e filho de Eunice. Muito bem. A gente sempre se confunde, né? De quem que é neto, de quem que é filho. Mas nós não temos muito detalhes a respeito de quem elas eram, mas nós temos detalhes de que Timóteo aprendeu muito, pelo menos a respeito da moral, a respeito de ser um bom discípulo, com a sua mãe e com a sua avó. Elas eram judias, elas eram de descendência judaica, mas a Bíblia também diz que ele era filho de um homem, que não é citado o nome, mas ele era filho de um grego. Ou seja, ele era o que alguns judeus chamavam na época de mestiço. E alguns judeus mais radicais detestavam pessoas assim, onde os judeus se juntavam com os gregos e tinham um filho. Antes disso, já tinha acontecido, em que se tornaram um povo, que você deve se lembrar, o povo samaritano. Os samaritanos eram assim, era uma junção dos judeus com outros povos, e se tornaram ali os samaritanos. Só que Jesus ele vem mais tarde e diz que nós não deveríamos menosprezá-los, de maneira alguma. Mas os judeus menosprezavam esse tipo de gente, que era meio grego e meio judeu. Nós vamos ver o porquê que isso é tão importante. Era importante porque, principalmente por ele ter um pai grego, o seu pai ainda não o tinha circuncidado. Ou seja, ainda não tinha colocado a marca da aliança que Deus colocou ali para Abraão. Então, para os judeus, isso era muito sério. A gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. Mas, para os cristãos, isso não faria diferença alguma. E daí se ele é circuncidado ou não? Não faz diferença. Para a gente isso não faz diferença. Se Timóteo chegasse aqui para a gente e falasse assim, olha, eu tive que ser circuncidado por Paulo. E daí? O que isso tem a ver para mim? Só que tinha muito a ver para os judeus. E é por isso que Paulo, quando conheceu Timóteo na cidade de Listra, onde Paulo chega na cidade de Listra e começa a escutar das pessoas ali, começa a escutar, olha, existe um homem, um jovem, filho de Eunice, neto de Lloyd, que é alguém muito bom. É um jovem, mas ele ama Deus com todas as suas forças. E Paulo, ao ouvir isso, conhece Timóteo e chama Timóteo para ir com ele à sua missão, ir com ele para pregar o evangelho.
Mas, antes deles partirem, Paulo chega para Timóteo e diz: antes da gente ir, você vai ter que ser circuncidado, para que você possa pregar aos judeus. Se você fosse totalmente grego, talvez isso não seria um problema. Mas como você é metade grego, metade judeu, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ver mais para tarde, mais tarde, o que isso tem a ver com Éfeso. Mas guarda aí. Timóteo, o segundo impeditivo para que Timóteo pudesse continuar pregando o evangelho, era que ele ainda era jovem. O que de alguns estudos, Timóteo talvez tinha cerca de 30 a 35 anos. Mas naquela época, 30 a 35 anos ainda era considerado uma pessoa jovem. Imagina eu naquela época então. 24 anos, não conseguiria nem pregar para ninguém. Só que naquela época, Timóteo tinha mais ou menos essa idade, ele foi chamado por Paulo e ele era considerado uma pessoa jovem. Então, isso era um impeditivo para ele, mas a gente vai ver mais para tarde em 1 Timóteo 4, onde Paulo diz: ninguém menospreze você pelo fato de você ser jovem. Mas existe um porém aqui. Olha, ninguém pode menosprezar você, ninguém pode te rebaixar pelo fato de você ainda ser uma pessoa jovem. Mas, Timóteo, também não adianta você continuar sendo imaturo. Porque se você continuar sendo imaturo, as pessoas vão te menosprezar pelo fato de você ser imaturo. Então o que Paulo diz? Seja você fiel em todas as áreas subsequentes que Paulo vai dizer ali. Que é exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Desta maneira, se Timóteo fosse um exemplo nessas áreas, ele não seria menosprezado de modo algum. Então, uma aplicação para nós que somos jovens. Né, Sr. Hermínio? Nós somos jovens, uma aplicação para nós aqui. Se alguém te menospreza pelo fato de você ser jovem, talvez o problema não está na pessoa que te menospreza pelo fato de ser jovem. O problema está em você, que ainda não é um exemplo para todos, em todas essas áreas aqui que Paulo nos diz. Então, nós que somos jovens, nós não queremos ser menosprezados pelos adultos, então vamos ser um bom exemplo na fé, no comportamento, no amor. E é isso que Timóteo foi ensinado a fazer, e é isso que ele começou a fazer. Mas, uma terceira coisa aqui é que Timóteo também é chamado de filho na fé. É o que diz no versículo 2, meu verdadeiro filho na fé. Lendo um pouco a carta de Atos, nós vemos o quanto que Paulo realmente considerava Timóteo como seu filho. Filho na fé porque Paulo ensinou as escrituras a Timóteo, desde que ele ainda era jovem, a como ser um bom cristão. Ele discipulou Timóteo de perto, todos os dias, até mesmo dentro de prisões. Dentro das prisões, Paulo ensinou Timóteo a se contentar com tudo. E cantava louvores junto com Timóteo dentro da prisão. Um jovem, talvez dentro da prisão, começasse a pensar, minha vida acabou, agora já era. E Paulo começava a cantar alguns louvores. Vamos cantar alguns louvores a Deus. Vamos louvar a Deus. Eu fico imaginando quais seriam as conversas de Timóteo com Paulo. Paulo, mas como que a gente vai cantar louvores a Deus? A gente está preso. Vamos adorar nosso Deus, porque a palavra está sendo propagada. Quer a gente esteja preso ou não, a palavra está sendo anunciada. Eu imagino Paulo discipulando Timóteo dia após dia, ensinando as Escrituras. Uma aplicação rápida aqui. Você que já é mais velho, você tem algum filho na fé? Talvez você possa pensar sobre isso. Pegar alguma criança e começar a discipulá-la. Começar a ensinar as Escrituras para alguma criança, para algum adolescente, para algum jovem. Vem cá. Não vai também chegar, olha, agora você é meu filho, então agora eu vou discipular. Não, com calma,
Deixa eu ensinar as Escrituras para você. Deixa eu ensinar o que é viver a você. Considerar alguém como filho na fé. Mas você também, por que não ser um filho na fé de alguém? Pegar algum adulto e começar a ser ensinado por ele. Talvez seja algo que a gente possa fazer, principalmente como igreja. E é o que Paulo nos ensina. Mas, Paulo, como veremos nessa carta, essa carta é uma carta muito dura. E quando a gente for ler essa carta, nós vamos ver o quanto que Timóteo sofreu nesta igreja de Éfeso. E de fato, Timóteo sofria muito. Além de ele ter um problema de saúde no estômago e de sofrer arduamente com Paulo nas viagens missionárias, ele também sofria muito com essa igreja de Éfeso, que ele foi ordenado por Paulo a pastorear. A gente vai começar a perceber que 1 Timóteo, a carta 1 Timóteo, quando conta sobre essa igreja de Éfeso, e hoje nós vamos ver um pouquinho a respeito disso, a igreja de Éfeso é uma igreja muito difícil. Não é uma igreja nada fácil. E eu não recomendo essa igreja para nenhum pastor. Só que Paulo diz, Timóteo, você vai continuar nessa igreja. Você vai ficar nessa igreja e você vai pregar o evangelho. E nós vamos ver que Timóteo era a pessoa perfeita para essa igreja. E esta igreja era a igreja perfeita para Timóteo. Mas, antes de começar a carta, uma carta tão dura como veremos a seguir, Paulo começa a acalmar o coração de Timóteo em dizer uma saudação tão bonita. Ele diz ali no finalzinho do versículo 2, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Imagina você recebe uma carta que você sabe que a carta vai ser dura. Mas Paulo começa a dizer, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai a você, Timóteo. Este é o meu desejo a você. Você é meu filho na fé e eu desejo todas as bênçãos. Desejo toda a graça, toda a misericórdia e paz. Então fique tranquilo. Deus cuida de você. Eu sei que talvez você esteja desesperado com essa igreja. Mas Timóteo, não se esqueça que a graça, não se esqueça que a misericórdia, não se esqueça que a paz de Deus está com você. Um adendo aos pastores, aos líderes, aos professores de escola bíblica dominical. Talvez quando você comece a ensinar pessoas, as pessoas não escutam você e não estão nem aí com você e pisam no seu calo. Lembre-se de uma coisa. Talvez a graça, a misericórdia e a paz dessas pessoas não estejam com você. Talvez é o ódio, talvez é a guerra, mas lembre-se de uma coisa. Se você está pregando o evangelho fiel, a graça, a misericórdia e a paz estará com você. É isso que Paulo diz a Timóteo. É isso que ele desejava a Timóteo, porque ele sabia que isso era capaz de acalmar o coração de Timóteo a tudo que ele ia dizer a seguir. Mas que igreja é essa que Timóteo tanto tinha problemas? Estou falando assim, a igreja é cheia de problemas, é difícil, mas que igreja é essa? E essa é a nossa terceira pergunta. Qual a igreja que Timóteo pastoreava? Qual a igreja que Timóteo foi incumbido a pastorear? Versículo 3, parte A apenas, nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo nessa parte aqui. Conforme eu te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso. Essa era a igreja que Timóteo pastoreava. Mas quem eram os efésios? Éfeso era uma das maiores cidades da Ásia Antiga. Ela era a segunda maior, ela chegou a ser a segunda maior cidade ali da Ásia, perdendo apenas para Roma. Hoje, Éfeso é localizada num país chamado Turquia. E naquela época, na época em que Paulo começa a escrever, era uma cidade que tinha cerca de 250 mil
habitantes. Era uma cidade grande. Um pouquinho maior do que Atibaia ainda, né? Atibaia nem sei quantos tem, mas não chega a isso. Era uma cidade muito grande. Era uma cidade que tinha um bom comércio. Mas ela é conhecida até hoje pelo famoso templo de Ártemis, e o que já nos ensina muito sobre quem eram os efésios, totalmente idólatras. Mas eram pessoas totalmente intelectuais, e Éfeso foi considerada uma das cidades onde mais nasciam filósofos, perdendo apenas para a Grécia. Tinham várias escolas, e não apenas eles adoravam Ártemis, mas tinham também várias outras religiões ali naquele ambiente, onde se podia discutir sobre essas religiões. Mas eles eram totalmente fiéis à deusa Ártemis, ao ponto de que eles construíram uma estátua gigante de Ártemis, em que eles, e como diz na carta de Efésios, no livro de Atos, eles disseram que essa estátua caiu do céu, com o formato de Ártemis. O que é totalmente mentira, né? Mas essa cidade também foi considerada, e até hoje está lá, apesar de estar em ruínas. Ela tinha uma das maiores bibliotecas do mundo. Uma biblioteca gigantesca. Se não a maior do mundo, talvez Grécia se comparava ali com Éfeso. E ele tinha um teatro, que hoje também está quase em ruínas. Se você quiser ir para a Turquia, você vai chegar em Éfeso e você vai ver um teatro gigante que cabe 25 mil pessoas. Grande também. E a gente vai ver que em Atos foi exatamente nesse teatro aonde eles se reuniram para discutir a situação do evangelho ali em Éfeso. Mas esse país ele se dividia entre os gregos idólatras, que adoravam Ártemis, e os romanos, porque os romanos dominavam a cidade, mas também junto com os judeus. Os judeus tinham o privilégio de ter algumas sinagogas ali, apesar de que ali em Éfeso o judaísmo não era tão radical como lá em Jerusalém. Conta-se que o judaísmo ali em Éfeso, eles tanto adoravam a Deus, mas também aceitavam algumas coisas da cultura idólatra ali dos Efésios. E foi nessa cidade em que João escreveu o seu evangelho, um pouco mais tarde, o evangelho de João, e foi nessa cidade onde ele também foi exilado para a ilha de Patmos. Então, eu dei todo o contexto dessa cidade de Éfeso. Imagina você ser mandado para uma cidade onde é pura idolatria, onde no teatro as pessoas adoravam Ártemis. Você ia ao templo, Ártemis. Você pegava algum livro na biblioteca para ler e só tinha livros idólatras. Todas as pessoas ali eram idólatras. Era uma cidade muito difícil e talvez uma cidade ao qual poucos gostariam de ir evangelizar. Mas a pergunta é, como foi fundada a igreja de Éfeso? Eu quero que você volte um pouco no texto que a gente leu de Atos 19. Mantenha o dedinho ali em 1 Timóteo. A gente já leu no início, mas eu quero que, à medida que eu for explicando um pouquinho como que aconteceu a fundação dessa igreja, você vai poder, vai dando uma olhada ali, até mesmo se confere, vai dando uma olhada o que está acontecendo nessa igreja. O que está acontecendo nessa cidade de Éfeso. Em Atos 19, então, quando Paulo foi a Éfeso pela sua primeira vez, ele conheceu um grupo de 12 homens que queriam conhecer mais sobre o caminho. Então ele entra numa cidade e aparecem 12 homens que queriam conhecer mais sobre Jesus. Esses homens eles foram batizados por João Batista, mas eles ainda não tinham sido batizados pelo
pelo batismo de Jesus Cristo. E conversando com eles, Paulo pergunta então se eles tinham se batizado e recebido o Espírito. Eles respondem que nunca tinham nem ouvido falar de que Espírito Santo era esse que ele estava falando. Olha, Paulo, você está falando que a gente se batizou ou não do Espírito, eu nem sei que Espírito Santo é esse. E então Paulo começa a falar sobre Jesus e começa a falar sobre o Espírito Santo. E eles então entregam as suas vidas, se arrependem e são batizados no Espírito. Mas, logo após eles terem sido batizados, eles começam a profetizar e a falar em línguas. E começam a falar na cidade, profetizando sobre Jesus Cristo. E isso vira um alvoroço tão grande, em que Paulo é convidado a começar a pregar na sinagoga. E Paulo prega ali abertamente a todos os judeus. Vários judeus então se convertem e começam a entregar as suas vidas a Cristo, a serem batizados e a começar então a pregar o evangelho junto com Paulo. Mas, como existiam bons judeus ali, alguns judeus se iram com essa situação e começam a dizer que Paulo não podia mais pregar na sinagoga. Paulo prega durante 3 meses. E então Paulo sai da sinagoga e começa a pregar em uma escola de Tirano. Pregando ali, pregando o evangelho na escola de Tirano durante 2 anos, Paulo começou a se tornar muito famoso na cidade de Éfeso. 250 mil habitantes, talvez todos, durante 2 anos, já tinham pelo menos ouvido falar desse tal de Paulo. Ele ficou tão famoso ao ponto de que as pessoas vinham a essa escola para simplesmente tocar no manto de Paulo, tocar na roupa de Paulo e serem curadas. Paulo ficou tão famoso e Deus estava com ele, estava fazendo um poder tão grande na vida de Paulo, que até a veste dele curava pessoas. Mas a sua importância não estava nisso. A sua importância estava em pregar o evangelho de arrependimento. Mais tarde, então, alguns judeus, vendo essa situação, eles começam a ter ciúmes de Paulo e resolvem expulsar alguns demônios. Bom, se Paulo tem todo esse poder, vamos também adquirir esse poder. E eles chegam até um demônio e começam a pregar contra ele e tentar expulsar esse demônio. Mas esse demônio vira e responde para eles: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês, quem são? Eu fico imaginando essa cena: você vai expulsar um demônio e o demônio se vira contra você e diz uma coisa dessa. E não parou por aí. O demônio então ataca esses homens, esses 7 homens, e bate tanto neles, mas tanto, que eles saem de lá nus e feridos. Imagina um demônio, um endemoniado, fazer algo assim. Eles se orgulham e eles querem imitar a Paulo, mas eles não conheciam a Cristo. E o demônio não conhecia, com certeza não conhecia eles, porque conhecia Jesus, conhecia Paulo, sabia que Paulo era discípulo de Jesus, mas esses judeus não eram. Então, o povo olha para essa situação, escuta essa história, e toda a cidade começa a temer a Paulo e a temer a Cristo Jesus. Ao ponto de algumas pessoas, ao ouvirem essa história, olharem e falarem assim: quão grande é esse Deus? E as pessoas começam a ir em público e confessar a Jesus como Senhor de suas vidas. Porque um demônio expulsou pessoas que não eram cristãs. Eles temem a Deus, eles veem que esse Deus é vivo e é poderoso. E então começam a confessar suas vidas publicamente. Até mesmo, como foi lido, alguns magos pegam os seus livros de magia e começam a jogar no fogo. Talvez aqueles livros que eles liam nas bibliotecas, eles pegam esses livros de magia e começam a jogar no fogo e começam a se converter. Judeus
e gregos começam a se converter e a entregar as suas vidas a Deus. O evangelho foi crescendo tanto, mas tanto, que um homem chamado Demétrio, isso acontece a partir do versículo 23, esse homem chamado Demétrio, que esculpia a imagem de Artemis, ele começa a se preocupar, bom, o meu negócio está falindo, porque esse povo está se convertendo e ninguém mais está adorando Artemis. Eu preciso fazer alguma coisa diante disso, senão eu vou falir. Então ele reúne alguns homens, alguns gregos, alguns adoradores de Artemis, e diz, olha, vocês precisam fazer alguma coisa, porque o povo está se convertendo, eles estão começando a adorar a Jesus Cristo, eles estão deixando de adorar Artemis. Vocês precisam fazer algo. Senão, além de eu não conseguir vender as esculturas, o povo vai parar de frequentar os templos, parar de dar dinheiro no templo de Artemis, o povo vai se converter. Então o que eles fazem? Eles vão até o teatro, reúnem-se ali no teatro, diz ali que provavelmente lotou o teatro, então 25 mil pessoas vão para lá e começam a acusar dois discípulos de Cristo Jesus. De Cristo Jesus, obviamente, mas dois discípulos de Paulo, chamado Gaio e Aristarco. Mas, quando eles veem esses dois homens simples, quando eles veem que eles não eram praticamente ninguém, eles dizem, esses dois homens vão fazer com que Artemis não seja mais adorada. Artemis é muito melhor do que esse Deus que eles adoram. Então vamos deixar eles irem. Não tem o que fazer. Mas antes disso, durante 2 horas, eles começam a gritar. Deixa eu a frase aqui. Grande é a Artemis dos Efésios. Durante 2 horas, eles ficam gritando, grande é a Artemis dos Efésios. Mas visto que, versículo 36, visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que a gente se aquiete e nada façais precipitadamente. Então, deixe eles irem. Não tem o que a gente possa fazer contra eles. Mas, a confusão ficou tão grande, mas tão grande, e Paulo tinha o desejo de ir até esse teatro para poder pregar sobre Cristo. Bom, ótimo, eles estão todos reunidos, mais de 25 mil pessoas, então eu vou até lá e vou pregar sobre Cristo Jesus. Mas, alguns amigos de Paulo e alguns soldados romanos viram para Paulo e falaram assim, Paulo, não vai, porque eles estão planejando matar você. Não vá até lá, não vale a pena. Então Paulo sai, não vai, e começa a planejar em ir para Macedônia e depois planejar em ir para Roma. Mas antes disso, ele envia então Timóteo e Erasto. E ele fica ali nessa região onde acontece toda essa situação. Mas, um pouquinho mais tarde, por causa de todo esse tumulto, ele então sai de Éfeso, vai para outro local, vai para uma outra cidade, mas dessa cidade ele convoca os presbíteros de Éfeso e começa a dizer para eles o que eles deveriam fazer em Éfeso. E então ele começa a discursar e dizer, olha, se mantenham fiéis, continuem firmes, mas principalmente tomem cuidado com os falsos mestres. Tomem muito cuidado com os lobos devoradores que vão entrar na igreja. Tomem muito cuidado com as heresias que vão começar a aparecer. E então Paulo se ajoelha na frente deles, ora chorando com eles. E eles ficam tristes, porque Paulo diz, olha, vocês nunca mais vão me ver. Meu caminho agora é para Roma, e eu pretendo morrer lá. Então eles choram junto com Paulo, tem aquele momento emocionante onde Paulo passa essas instruções aos presbíteros. O que isso tem a ver
com a carta de 1 Timóteo? Terceira pergunta, então, como era esta igreja? A carta aos Efésios, ela nos diz um pouco sobre como era esta igreja. Como nós já vimos em Atos 19 e Atos 20, 1 ano e meio depois, mais ou menos, Paulo escreve uma carta bem dura aos Efésios. Lembra, Paulo senta com os presbíteros e diz: olha, vocês não podem deixar que os falsos mestres entrem na igreja. Vocês não podem entrar que heresias entrem. Só que 1 ano e meio depois, Paulo escreve uma carta dura, porque nessa igreja existiam gentios e judeus que estavam se dividindo. Nessa igreja entraram falsos mestres, e esses falsos mestres estavam dominando esta igreja. Ele diz então na carta aos Efésios que os gentios eles precisavam deixar os seus costumes idólatras. Olha, vocês precisam deixar de adorar Artemis. Não tem como vocês adorarem Jesus Cristo e adorar Artemis. Não tem como vocês fazerem o jeitinho brasileiro. Não tem como vocês adaptarem as suas ideias que vocês tiveram do mundo, adaptarem à igreja. Ou vocês adoram a Deus, ou vocês largam os seus costumes idólatras. Mas ele também diz que os judeus também precisavam deixar o judaísmo. Não forcem, não fiquem forçando aos gregos que eles devem se circuncidar. Não faz sentido isso. E até mesmo Pedro entra na gandaia deles e começa a dizer: olha, vocês devem se circuncidar. E Paulo vem e diz: vocês estão pregando heresias. Vocês estão pregando algo que não está na palavra de Deus. Mas também, na carta aos Efésios, Paulo dá algumas orientações de como que nós devemos constituir uma família, do que se complementa uma família. Nós também deveríamos estruturar a liderança da igreja e lembrar sempre de Cristo. Nós também deveríamos vestir a armadura de Deus. Então Paulo dá essas orientações aos Efésios. Mas, 2 anos depois, Paulo escreve uma carta. E essa carta agora é destinada a Timóteo. Essa carta destinada a Timóteo, que é o que nós estudaremos, fala praticamente as mesmas coisas que tem em Efésios, com algumas mudanças. Aqui Paulo vai falar mais como que Timóteo deveria constituir liderança na igreja, como deveriam ser os presbíteros, como deveriam ser os diáconos, como que as mulheres deveriam ensinar as mulheres mais novas. É isso que a gente vai ver mais para frente, então eu não vou falar muito a respeito disso. Mas a divisão entre judeus e gregos continuava. Os falsos mestres continuavam ali na igreja. Mas aí a gente vai para uma terceira carta que diz sobre os Efésios. Não sei se você lembra, mas lá em Apocalipse, quando João escreve, 20, quase 30 anos depois, já idoso, ele começa a escrever uma carta chamada Apocalipse. E nesta carta ele diz sobre as 7 igrejas da Ásia, que são várias ali, e uma delas é a igreja de Éfeso. Sobre Éfeso, ele diz que a igreja de fato tinha conseguido eliminar os falsos mestres do meio deles. Então, 20 anos depois, eles conseguiram fazer isso. 20 anos depois, eles se manteram fiéis a Deus. 20 anos depois, eles conseguiram ter o equilíbrio e permanecer firmes na fé. E João elogia essa igreja por causa disso. Olha, vocês conseguiram fazer aquilo que Paulo planejou para vocês, aquilo que Paulo disse para vocês. Vocês de fato conseguiram se manter firmes na sua doutrina. Vocês de fato fizeram tudo isso. Mas existe um problema no meio de vocês. Existe um grande problema no meio de vocês.
Vocês lembram qual que era esse problema? Vocês deveriam voltar, vocês devem voltar ao primeiro amor. A carta de Apocalipse, quando diz a Efésios, diz: vocês devem voltar ao primeiro amor. O que é esse primeiro amor? É o amor de quando eu conheci a Cristo, então eu devo voltar a esse primeiro amor? Não. É a prioridade do amor. Eu devo me voltar para o amor perfeito, eu devo me voltar para Cristo Jesus. De fato, eles tinham uma boa doutrina, eles conseguiram ter uma boa doutrina, eles conseguiram eliminar ali os falsos mestres, mas eles deixaram de ter amor. Eles não eram mais uma igreja amorosa. Eles deixaram de amar o próximo e deixaram de amar a comunidade. Quero que você pense um pouco a respeito de tudo isso que nós falamos. Sei que foi um monte de coisa aqui, mas eu quero pensar com você o que isso tem a ver com a nossa igreja. Eu não sei se você, na hora que eu comecei a explicar, você começou a linkar algumas coisas. E eu acho que vocês vão ficar bravos com o que eu vou falar aqui, agora. Mas eu te garanto que isso está doendo bastante em mim também. E talvez doa bastante em você. Mas quando eu comecei a ler a carta de Timóteo, li Atos 19, Atos 20, quando eu li a carta de Efésios e quando eu li Apocalipse 2, eu percebi uma coisa muito dura para nós. Parece que João está escrevendo para a nossa igreja. Tudo isso que foi falado aqui, a falta de uma boa liderança, a falta de amor ao próximo, parece que estava escrevendo justamente para nós. E eu me incluo nisso, obviamente, porque eu faço parte dessa igreja. Nossa igreja, ela já foi uma igreja famosa. O que eu escuto é de muitas histórias de eventos grandes que essa igreja já fez. Já me disseram que conseguiram colocar 250 crianças nesse mesmo templo que a gente está aqui. E quando eu escuto essas histórias, eu começo a me maravilhar e falo assim, que incrível! Uau, maravilhoso! Mas e agora? E agora? O que a gente vai fazer? Muitos dos que estão aqui, inclusive o pastor José, foi evangelizado, foi alcançado por esses eventos evangelísticos com esporte. Mas a pergunta que fica é, ótimo, mas por que isso acabou? Simplesmente de uma hora para outra, porque a igreja perdeu o seu amor com a comunidade. Porque a igreja simplesmente perdeu o seu amor. Porque antes falavam tanto do amor à comunidade, tantas pessoas que eram alcançadas com a nossa igreja. Mas e agora? Quantas pessoas são alcançadas com a nossa igreja? Essa igreja também parece que luta arduamente contra a heresia. E o que eu escuto de muitos pastores é que vários pastores passaram por aqui e pregaram firmemente contra heresias. Mas o que eu percebi, e o que eu tenho percebido ao longo do ano, é que parece que chegou uma hora em que nós cansamos de ter vários pastores. Entrava um, saía outro. Chegou um momento em que a gente olhou para a nossa situação e disse, bom, qualquer pastor que vir, está ótimo. Não sei. Mas talvez a gente devesse lutar melhor para colocar os pastores certos que essa igreja precisa. E não simplesmente qualquer pastor vir para cá. Os pastores que a gente teve pregavam pesado, mas será que não chegou um momento que a gente disse, o que importa é tocar o barco? Independente de que pastor que vem, importante de que liderança que a gente tenha, o que importa é a igreja seguir pela frente. O que eu escuto e o que eu vejo é que essa igreja já foi uma igreja com muito amor, mas também teve uma época dura nessa igreja, em que havia divisões e divisões. Irmãos que não olhavam na cara de outros irmãos.
Eu já ouvi histórias de quase irmãos que saíram no soco. Irmãos que não conversavam há mais de 2, 3 anos com outro irmão por causa de uma picuinha, por causa de uma briga boba. Agora, quando eu olho para isso, eu não quero que você se sinta ofendido. Porque as igrejas são assim, em todo local. E o que nós devemos fazer é olhar e analisar se a nossa igreja de fato está assim. E se está assim, então vamos voltar ao primeiro amor. Eu não digo fazer eventos ou algo mirabolante, mas o que eu digo é, analise o seu coração. Será que você já voltou ao primeiro amor? Será que a nossa igreja voltou a amar as pessoas da igreja e amar ao próximo, amar a vizinhança? Isso é algo que eu oro todo dia. Deus, me ajude a amar essa igreja. Me ajude a amar esse bairro. Me ajude a amar o Senhor acima de todas as coisas. E ajude que os irmãos dessa igreja também possam amar cada um. A nossa igreja deve ser uma igreja que volte ao primeiro amor. A gente deve voltar a este amor. E se a gente não fizer isso, se a gente de fato não voltar, não fazer atividades, mas amar o próximo como a nós mesmos, pode acontecer assim como estava acontecendo nessa igreja de Éfeso. Quarta pergunta: o que esses falsos mestres ensinavam à igreja? Versículo 3b até o 4. Então, permanece em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Esses falsos mestres, eles começavam a ensinar outras doutrinas. Ou seja, eles começavam a se preocupar com coisas diferentes do que estavam na Bíblia e começavam a ensinar doutrinas totalmente diferentes da doutrina sadia, da doutrina fiel. E a missão de Timóteo era exortar esses falsos mestres que tinham dentro da igreja, que ensinavam uma doutrina totalmente diferente. Graças a Deus, hoje eu vejo que isso não é um problema dessa igreja. Graças a Deus, eu vejo que a nossa igreja tem sido fiel a essa doutrina. Mas isso é uma preocupação que nós devemos ter, para permanecer fiel e exortar irmãos, pastores que estão fugindo da doutrina correta da palavra de Deus. Mas Paulo diz que a missão de Timóteo era exortar esses irmãos, mas advertir esses irmãos, mas a nossa função também é advertir pessoas assim. O segundo ponto aqui é que esses irmãos ensinavam fábulas ou mentiras. A Bíblia não diz muito bem que tipo de fábula era essa, mas alguns comentaristas dizem que porque os efésios eram muito idólatras, e principalmente Artemis, essas fábulas eles começavam a contar, inventar histórias e a acrescentar a palavra de Deus. Começavam a contar umas histórias ou começavam a linkar a idolatria com a palavra de Deus. Começavam a inventar Artemis e, por exemplo, pegavam Artemis e falavam assim: será que Esther não era uma antecedente a Artemis? Será que Ruth não era que nem Artemis? Não tinha nada a ver. Para de inventar história que não está na Bíblia. Mas o terceiro ponto é que, talvez isso provavelmente os judeus faziam, diz que eles inventavam genealogias intermináveis. O que significava isso? Os judeus, eles começavam a pensar: bom, eu sou mais importante que você, grego, porque eu sou descendente de Davi, filho de Jessé. Então se perguntava: é mesmo? E de onde está tirando que você é filho de Davi e
Davi é filho de Jessé. De onde está tirando essa história toda aí? De onde está a sua genealogia? Não, aqui. E vinha com um papel de uma genealogia completa, inventada, só para se dizer superior a outras pessoas. Só que o grande problema aqui é que eles começavam a discutir algo que não havia sentido. E começavam a fazer discussões na igreja que não tinham a fé como fundamento. Por exemplo, qual que é o sexo dos anjos? Vamos discutir aqui na nossa igreja qual que é o sexo dos anjos. Eu lá sei, a Bíblia não diz sobre isso. Para que ficar discutindo algo assim? A Bíblia não diz. E eles começavam a inventar histórias e contar algo e discutir só para se mostrar superiores a outras pessoas. Nós vamos ver na semana que vem que eles deveriam voltar ao amor. Parar de ter discussões intermináveis, discussões sem sentidos. E esse é um alerta para nós. Quando a gente começa a ver uma discussão na igreja, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: faz sentido essa discussão? Essa discussão tem a fé como fundamento? Essa discussão, ela tem o propósito de enriquecer o meu irmão? Ou simplesmente atacá-lo? Se simplesmente atacar e falar que eu sou superior a ele, para que discutir? Mas se a minha discussão é boa para que ele possa ser mais parecido com Cristo Jesus, então tudo bem. Irmãos, quantas vezes a gente vê na internet, principalmente no Facebook, discussões sem fim a respeito de coisas secundárias. Eu nem entro mais em grupo de discussão de teólogos ou pastores, porque é conversa após conversa jogada fora. Enquanto a gente poderia estar discutindo sobre coisas úteis, a gente poderia estar discutindo sobre Jesus, a gente poderia estar discutindo sobre a obra de Jesus em nossas vidas, a gente poderia estar discutindo sobre coisas importantes, mas muitas vezes a gente gasta nosso tempo em discussões inúteis. Mas também nós escutamos histórias, e várias vezes a gente escuta histórias de igrejas se dividindo por causa de uma discussão banal. Nós vemos igrejas rompendo por um enorme orgulho, famílias se acabando, ovelhas batendo em seus pastores e pastores contando mentiras para agradar as suas ovelhas. Não é à toa que muitas pessoas saem da igreja magoadas com a igreja, porque a igreja não está pregando mais a verdade. Não é à toa que, principalmente na nossa região, nós temos inúmeras igrejas que não pregam mais a verdade, que usam Cristo para pregar a libertinagem. E as pessoas estão cada vez mais frequentando igrejas que não pregam mais o Evangelho. E a gente deve se preocupar com isso. Mas, muitas vezes nós também forçamos as pessoas a sair de nossas igrejas. Em vez de pregarmos para aquelas pessoas com amor, com graça, nós discutimos com ela simplesmente para acabar com a fé dela. Inúmeras pessoas saem da igreja simplesmente porque os pastores, simplesmente porque a igreja, simplesmente porque alguém errou com elas. Mas a nossa função também é resgatar essas pessoas. É trazer de volta, talvez muitas vezes pedir perdão para algumas que saíram, para algumas a qual a igreja errou, por conta de membros que discutem coisas inúteis. Membros que ofendem outros membros. É por isso que nós devemos aplicar, obviamente, o perdão. Mas, ao ver o relatório de alguns amigos do ministério, eu vejo que parece que a nossa igreja, a igreja brasileira, está indo de mal a pior. As igrejas grandes da nossa região simplesmente pregam a libertinagem e outras deixaram o evangelho faz muito tempo. Mas nós devemos analisar não o que aquelas outras igrejas estão fazendo. Nós devemos analisar o que nós estamos fazendo.
Será que nós perdemos o primeiro amor? Será que nós estamos pregando fábulas? Será que nós estamos pregando algo como genealogias intermináveis? Será que nós estamos discutindo sem ter a fé como o fundamento? Sem favorecer o propósito de Deus? Será que essa é a nossa igreja? Quero que você analise. Se você acha que é, o que eu faço agora, Samuel? Minha igreja é assim. Parabéns, seja bem-vindo, mude. Vamos trabalhar, vamos juntos fazer com que essa igreja não seja mais assim. Ah, Samuel, você falou que a nossa igreja é sem amor. Eu não concordo com isso. Eu acho que a nossa igreja ama sim e ama cada membro. Ótimo, continue amando. Seja você amoroso a cada pessoa. Pare de discutir algo inútil, mas advirta pessoas que estão discutindo coisas, que estão perdendo tempo. E comece a conversar com pessoas, coisas úteis. Quantas vezes você senta do lado de alguém e fala assim: como você está? Como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Você precisa da minha ajuda? Quantas vezes você sai no bairro e começa a falar do Evangelho? E começa a convidar pessoas a vir à igreja para ouvir falar do Evangelho? Nós devemos ser uma igreja, voltar ao primeiro amor e amar a todos como iguais. Eu quero dar algumas aplicações. A primeira aplicação é, e eu encerro com isso: você verifica nas Escrituras se o ensino da sua igreja está correto. Você deveria se preocupar bastante com isso. Se eu pregar alguma heresia, verifica e vem conversar comigo, me exorte, me adverte. Eu tenho certeza que os pastores e os presbíteros dessa igreja estão abertos a que você faça isso. Segundo, você ensina a doutrina correta à igreja? Muitas vezes pelos corredores a gente escuta algumas coisas que eu fico pensando: será que isso aqui é bíblico? A gente tem que analisar se tudo que a gente fala de fato está de acordo com a palavra de Deus. Se não está, a gente tem que ser advertido também. E pensar: será que eu ensino, será que eu falo tudo de acordo com a palavra de Deus? Terceiro, você exorta então aqueles que ensinam mentiras, sejam em pregações, em conversas, comentários, perguntas. E quarto, tome muito cuidado para você não ser chato e criar discussões sem sentidos e não tenha fé como fundamento. Tome muito cuidado com isso. Se você acha que a nossa igreja é uma igreja parecida com a igreja de Éfeso, se você acha que é igual, se você acha que não tem nada a ver, apenas aplique uma coisa: volte ao primeiro amor. Seja você que faça a diferença nessa igreja. Que você cante: que a partir de mim eu faço diferença nessa igreja. Que a partir de mim eu possa mudar todos os problemas que eu olho para essa igreja. Amém? Desculpa toda a demora para pregar, mas eu precisava dizer essas palavras a nós e a mim mesmo. E dói o meu coração quando eu leio uma carta dessa, porque isso me fere como pastor dessa igreja. Vamos orar?